Igreja da Graça no seu lar. Olá, meus amigos, graças a Deus, a paz de Cristo, que o nosso Deus abençoe a todos. Estamos começando agora o nosso culto online, diretamente da nossa sede regional da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na cidade de Itabira, aqui na rua Juca Machado, número 144, bem no centro da cidade de Itabira. Nós estamos aqui com hoje domingo dos Filhos de Deus e a Santa Ceia do Senhor, né? Domingo de Santa Ceia. Eu quero fazer a leitura para você. Hoje, dia 10 de maio de 2020, nós estamos vivendo este mês de maio, mês da reconstrução, né? O propósito de fé deste mês é o mês da reconstrução. Eu quero ler para você o versículo. Aqui tem 31 versículos, um versículo para cada dia deste mês de maio. E vamos ler o versículo de hoje que diz: quando o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar. Salmos 102, 16. Então é o Senhor quem edifica a Sião, é o Senhor quem edifica a nossa vida. Estamos vivendo esse propósito da reconstrução, né? E Deus é o nosso grande edificador, e Ele há de trazer para nós edificação para a nossa vida, edificação para a nossa alma, edificação para o nosso coração e edificação também para a nossa nação. Oremos e confiemos no Senhor, tá bom? Olha, eu quero começar esse culto agora com um louvor bem para cima, né? Para a gente alegrar o coração na presença do nosso Deus. Então nós vamos exaltar, vamos glorificar ao nosso Deus com este lindo louvor, porque hoje é um dia especial, domingo dos Filhos de Deus, domingo de Santa Ceia. Vamos lá? Louvor bonito então, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá com a alegria do seu coração, hein? Fernando Lima de Itabira. Deixe que pense que falam de mim, que quiserem levar de mim, que tiram a bala no pé. Eu levo a sua com Deus e com Jesus de Nazaré. Deixe que pense que falam de mim, que quiserem levar de mim, que tiram a bala no pé. Eu vou dar com Jesus de Nazaré. Não me canso de falar pro mundo ouvir. Tô apaixonado por alguém especial. Olhou pra mim e disse que eu era o tal. Me matou, depois tirou minha sujeira e me resgatou. Nova criatura eu sou, por isso eu declaro amor ao meu Senhor. Louvo, adoro o seu nome, sim. Tu és tudo para mim. Me demonstrou amor maior. E eu canto, louvo, adoro o seu nome, sim. Tu és tudo para mim. Me demonstrou amor maior por mim. Me deixe que pense que pare de mim. Quando quiser me dar de mim, eu quero a bala no pé. Me leva a sua com Deus de Nazaré. Deixe que pense que pare de mim. Quando quiser me dar de mim, eu quero a bala no pé. Obrigado em Jesus de Nazaré. Venha Jesus Cristo adorar. Deu a sua vida para nos salvar. Garantiu a salvação, nós só vamos orar. Pegou nossa vontade, nossa culpa e nos libertou. Aleluia, hoje livre sou. Por isso eu declaro amor ao meu Senhor. Vem comigo! Louvo, adoro o seu nome, sim. Tu és tudo para mim. Me demonstrou amor maior por mim. Eu canto, louvo, adoro o seu nome, sim. Tu és tudo para mim. Me demonstrou amor maior por mim.
Vamos adorar o nosso Deus, glorificar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está no meio da congregação dos santos. Adoro o seu nome, sim. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Eu canto de novo. Adoro o seu nome, sim. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Adoro o seu nome, sim. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Eu canto de novo. Adoro o seu nome, sim. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Oh, glória a Deus! Esse é o nosso Deus que é digno de toda honra e de toda glória, né? Que maravilha! Na presença do Senhor há abundância de alegria. E lembre-se, Deus, Ele opera na alegria do seu coração, tá certo? Então jamais deixe a tristeza te abater, ainda que venham momentos difíceis, ainda que venham lutas, mas o nosso Deus é maior do que tudo, nosso Deus é maior do que todos. Então acredite, confie no Senhor e Ele te ajudará. O socorro do homem vão, mas o socorro de Deus nos ajuda, o socorro de Deus verdadeiramente transforma o nosso viver, tá certo? Mas vamos agora nos preparar para podermos ouvir a boa e maravilhosa palavra de Deus. Lembrando que hoje é a Santa Ceia do Senhor, e você que quiser vir à igreja para poder pegar a sua ceia, pode vir, tá bom? Teremos agora às 15 horas e também 18 horas. Talvez você diga, pastor, eu queria tanto participar da Santa Ceia. Então, se você quiser vir aqui para pegar os elementos da ceia, você pode vir, tá bom? Estamos aqui o dia todo hoje servindo a Santa Ceia. Mas vamos agora preparar o nosso coração para a palavra. Não, o Espírito Santo com certeza tem algo profundo para falar no nosso coração. Então nós vamos fazer esse louvor agora, preparando o nosso coração, e eu creio que a palavra virá e vai trazer uma grande edificação para a nossa vida. Então vamos adorar o nosso Deus em nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração e exalte o Senhor. Ele é digno de todo louvor, toda adoração. Eu navegarei no oceano do Espírito, e aqui adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e aqui adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me
sem nenhuma explicação. Que maravilha. Eu adorarei. Eu te adoro sempre, Jesus. Ao Deus da minha vida, que me compreender Sem nenhuma explicação. sem nenhuma explicação. Declare para Ele agora. Espírito, Espírito, Oh, aleluia. me desce como fogo, Venha o Senhor. vem como em Pentecoste, e encha-me de novo. Espírito, Espírito. Espírito, Espírito, Oh, Espírito. me desce como fogo, vem como em Pentecoste, e encha-me de novo. Aleluia, Senhor. Enche-nos de conhecimento da Tua palavra. Enche-nos de compreensão, Pai. Queremos ouvir a Sua voz, então fala ao nosso coração. Que possamos, ó Pai, receber o alimento, o fortalecimento. Hoje é dia da Santa Ceia do Senhor. E queremos receber o Teu poder. Queremos receber a Tua força, o fortalecimento espiritual. Abra, Senhor, os nossos olhos e abra o nosso entendimento em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Nós vamos então à palavra, e você que tem os elementos aí da sua casa, o pão e o suco da uva, daqui a pouco nós vamos participar juntos, tá bom? Daqui a pouco nós vamos participar aqui juntos da Santa Ceia do Senhor. Mas vamos agora então à palavra, à mensagem. O título da nossa mensagem: os 3 passos da conversão. Este é o título: os 3 passos da conversão. E você vai abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, no versículo de número 1. Nós vamos falar de um personagem que seguiu 3 passos aqui para a sua conversão, que é o Zaqueu, a passagem bem conhecida de todo o povo de Deus. Então, Lucas capítulo 19, no versículo de número 1 diz: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então, este homem chamado Zaqueu, ele era um publicano. Qual que era a função dos publicanos? Os publicanos, eles cobravam impostos para Roma, do povo de Israel. Nesse tempo, Roma dominava, Roma tinha o domínio sobre Israel. Então Israel pagava os impostos para Roma, e tinham ali os cobradores de impostos. E este Zaqueu era um desses cobradores de impostos. Porque os cobradores de impostos, eles cobravam sempre um valor a mais. É a tal chamada corrupção. Nós temos ouvido falar tanto de corrupção ultimamente, mas isso não começou agora, não. Isso desde os primórdios da humanidade existe a corrupção.
Então, este Zaqueu, ele cobrava valores a mais. Então, podemos dizer que ele era um ladrão, pois ele tomava posse de algo que não era seu. Então, eles não tinham uma boa fama. Mas a Bíblia diz que este homem chamado Zaqueu, ele quis conhecer o Senhor Jesus. O primeiro passo da conversão é querer conhecer a Deus, é querer ter comunhão com Deus. O Zaqueu, apesar de estar numa vida errada, na desonestidade, mas ele manifestou ali um desejo de conhecer o Senhor. Ouvindo falar da fama de Jesus, de tudo aquilo que Jesus estava fazendo e realizando, então ele manifestou esse desejo: quero conhecer este homem, eu quero conhecê-lo. Ele desejava conhecer o Senhor, e ele queria ver Jesus passando por ali, mas a Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura, e Jesus estava sempre rodeado de uma multidão de pessoas, e o Zaqueu então não podia ver Jesus, porque ele era bem baixinho, né? Bem pequenininho. Deixa marcado aí em Lucas, e vamos comigo em Oséias, que aqui o Oséias ele fala muito forte. Oséias, do livro do profeta Daniel, Oséias capítulo 6, e o versículo de número 3 diz: conheçamos e estamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então Oséias diz assim, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, ou seja, saber qual que é o plano, qual que é o propósito de Deus para a nossa vida. Então conheça e prossiga no conhecimento. O Zaqueu manifestou esse desejo de conhecer ao Senhor Jesus, mesmo, repito, mesmo estando com uma vida totalmente fora do padrão, dos padrões da palavra de Deus, mas ele manifestou ali o desejo de conhecer o Senhor Jesus. Ele manifestou essa vontade. Poxa, quem que é este Jesus que todos estão falando? Falando que ele prega a palavra, que ele cura, que ele liberta, que ele até perdoa pecados. Ora, eu quero conhecer este Jesus. Então ele manifestou esse desejo. Vamos voltar no Lucas. Manifestou esse desejo de conhecer o Senhor. No versículo 4 diz: e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. Olha que tremendo, hein? O Zaqueu então subiu aquela árvore porque ele queria ver Jesus, queria conhecer. E ele subiu naquela árvore porque ali ele tinha uma visão privilegiada. E lá vem Jesus com aquela grande multidão. E o Zaqueu talvez pensasse assim, que Jesus iria simplesmente passar e ele iria poder contemplar o mestre. Mas para surpresa de Zaqueu, Jesus o conhecia e o chamou pelo seu próprio nome. E Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar ou estar em tua casa. E a Bíblia diz que o Zaqueu ele desceu daquela árvore rápido, e desceu correndo, e recebeu Jesus com alegria no seu coração. E sabe, o segundo passo da conversão é ter alegria com a palavra que é revelada ao nosso coração.
E olha, nem sempre a palavra vem macia, ou aquela palavra doce, mas muitas das vezes é aquela palavra dura, muitas das vezes é aquela palavra de correção. Mas o Espírito Santo, ele conhece a nossa necessidade, ele sabe do que nós precisamos. Agora, jamais podemos recusar a palavra de Deus, ou nos entristecer com a palavra, ainda que veio aquela palavra dura, aquela palavra de correção, mas Deus sabe qual que é a nossa necessidade, e Ele vem com a palavra de acordo com a necessidade. Nem sempre vamos ouvir aquilo que queremos ouvir, mas vamos sempre ouvir aquilo que nós precisamos ouvir. Deus sabe de tudo, conhece todas as coisas. Então devemos aprender a receber a palavra de Deus no nosso coração, absorver esta palavra. O Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Ele então recebeu a palavra com alegria no seu coração. Nós estamos falando de um homem que falamos no princípio, Zaqueu, que era um homem rico, mas que fez a sua fortuna ou adquiriu as suas riquezas na desonestidade. Ele era desonesto. Mas entre os discípulos do Senhor Jesus também havia um homem desonesto, também havia um homem que era ladrão, que nós muito bem conhecemos, que era Judas Iscariotes. O problema do Judas não foi só ter traído Jesus, mas ele já roubava das ofertas que as pessoas davam ali para o ministério do Senhor Jesus. E o Judas era como se fosse um tesoureiro, era ele quem organizava as ofertas que Jesus recebia ali para o seu ministério, para o seu mantimento e também dos demais discípulos. E o que o Judas fazia? Ele roubava destas ofertas que eram colocadas ali para o ministério do Senhor. Agora, quantas vezes o Judas deve ter ouvido Jesus falando sobre a desonestidade? Quantas vezes o Judas ouviu Jesus falando que não se deve tirar nada que seja dos outros? Quantas vezes o Judas ouviu Jesus pregando, falando sobre a honestidade, sobre andar correto? E quem sabe, quantas vezes o Judas até tenha criticado o Zaqueu? Porque a Bíblia diz que quando aquela mulher derramou aquele vaso de alabastro, perfume, nos pés do Senhor Jesus, o Judas criticou a atitude daquela mulher. Eu falei, mas para que todo esse desperdício? Poderia ter se vendido este perfume e dado dinheiro aos pobres. Mas a preocupação dele não era com os pobres. É porque como aquele perfume foi derramado aos pés do Senhor, ele não teria como ter lucro algum. Por isso ele chamou de desperdício. Porque se aquela mulher vendesse aquele perfume, lançasse a oferta na sacola, o Judas, como tinha posse da sacola, ele roubaria. Então Judas também ele estava na mesma posição do Zaqueu. Era um ladrão como Zaqueu. E talvez ele tenha até criticado muitas das vezes Zaqueu. Claro, a Bíblia não menciona, mas fazendo uma conjectura. Pode ser que muitas das vezes o Judas deve ter olhado para o Zaqueu, visto ele passando, talvez falasse, vai lá o ladrãozinho lá, o camarada é rico lá, mas fez-se a fortuna na desonestidade, roubando da gente, roubando de nós. Talvez ele tenha falado isso, mas ele também roubava. Mas o Judas ouviu as mesmas palavras e até mais do que as palavras que o Zaqueu ouviu. O Zaqueu teve o desejo de conhecer a Jesus, primeiro passo da conversão.
teve o desejo de conhecer, teve o desejo de ver quem que era Jesus. O segundo passo, ele recebeu a palavra, ou recebeu Jesus com alegria. Quando vem aquela palavra de exortação e nós rejeitamos, nós estamos rejeitando a Deus. Quando vem aquela palavra de correção e nós nos entristecemos, estamos nos entristecendo com Deus. Estamos rejeitando o conserto de Deus. Estamos rejeitando a aliança que Deus quer fazer conosco. No Salmo 100, nós vamos voltar no Lucas, tá? Mas vamos lá no Salmo 100. Salmo 100 nos ensina como que nós devemos servir ao Senhor. Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, e servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Assim devemos servir a Deus. Assim nós devemos servir ao Senhor com alegria. Veio aquela palavra para correção, vamos servir ao Senhor com alegria. Veio a palavra de consolo, de conforto, vamos servir ao Senhor com alegria. Veio aquela palavra que a gente não queria ouvir, ou aquela resposta que a gente não queria, vamos servir ao Senhor com alegria, porque Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo, conhece as nossas limitações. Nós somos limitados. Jamais podemos ignorar a palavra de Deus. Falamos aqui domingo passado que o Pedro, quando Jesus falou assim: Pedro, vocês vão se escandalizar. Aí o Pedro falou assim: eu não, Senhor. Todos vão, Pedro. Não, todo mundo aí, Senhor, pode te negar, mas eu não. Estou pronto até para morrer pelo Senhor. O Pedro achava que estava pronto, mas não estava. Mas Jesus falou: Pedro, não é assim. Hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Todo mundo te negar, mas eu não vou te negar. E nós já sabemos o que aconteceu. Pedro negou a Jesus 3 vezes naquela noite. Da maneira como Jesus falou, aconteceu. Então Jesus conhece as nossas, e Ele conhece todas as nossas necessidades. Então veio a palavra: receba com alegria, com júbilo. O Zaqueu, então, quando ouviu Jesus falar: desce depressa, porque hoje me convém estar em tua casa, ele desceu rápido daquela árvore, que muitos historiadores dizem que era uma árvore espinhosa, e que talvez ele tenha até se espetado, ao descer ou subir daquela árvore. Mas o importante é recebeu Jesus com alegria. Segundo passo da conversão é deixar essa alegria entrar no seu coração mediante a palavra que você ouvir. E vamos então ao terceiro passo, voltando em Lucas, agora o versículo 7, 19 e 7. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Amigos de Zaqueu, que estavam ali, quando Jesus entrou na sua casa, eles murmuravam: pode ele entrar para ser hóspede de um homem pecador? Como que pode? Mas só que
O Senhor, Ele conhece o nosso coração. O homem olha e vê o exterior, mas Deus conhece o nosso interior, sabe do nosso coração. Jesus já havia observado duas lindas atitudes de Zaqueu. Primeira, de querer conhecer o Senhor, e a segunda, de se alegrar com o Senhor na sua casa. Ninguém viu isso no coração de Zaqueu, mas Jesus viu. Então Deus conhece as nossas limitações, conhece o nosso interior, Ele conhece o nosso coração. Por isso nós não podemos rejeitar a palavra, porque Ele conhece tudo. Jesus sabe do nosso passado, do nosso presente, conhece o nosso futuro. E nós? Do que nós sabemos? Sabemos só do presente. O passado, muita coisa a gente já se esqueceu. E do futuro a gente não sabe de nada. A gente faz as projeções para o futuro, mas não temos garantia de nada. Então devemos sempre dar ouvidos à voz do Senhor. Agora, óbvio que quando começa a acertar os passos com Deus, sempre terão pessoas para nos criticar. Criticaram até o mestre, criticaram Jesus porque ele entrou na casa de Zaqueu. Mas Jesus tinha um propósito ali. Jesus enxergou o coração de Zaqueu. Apesar de ele estar no caminho errado, mas o coração dele queria se aproximar de Deus. Ou então essa oportunidade para poder alcançar o coração de Zaqueu. Sabe, para o exterior, a Bíblia nos fala que o Samuel, o profeta, a casa de Jessé, para poder ungir um de seus filhos para que fosse rei no lugar de Saul. E quando o profeta Samuel chega à casa de Jessé, ele vê ali o Eliabe, que era o primogênito, e ele falou: com certeza este aí é o escolhido. E tudo indicava que era ele mesmo. Poxa, era o primogênito, a bênção começava pelo primogênito, então com certeza ele será o rei. Ele é o primogênito. Olhou para a aparência dele, tinha boa aparência, boa pinta, cara de rei. Ele falou: é esse aí. Aí Deus falou: Samuel, não atentes para a sua aparência, porque o homem olha e vê o exterior, mas o Senhor olha e vê o coração. Então algo no coração de Eliabe não agradava ao Senhor, porém a aparência agradava ao profeta. Mas é Deus quem conhece o nosso interior. É Deus que sabe tudo ao nosso respeito. Então aquelas pessoas murmuravam: como que pode ele dizer que é um homem santo e entrar na casa deste homem pecador, logo na casa de Zaqueu, deste ladrão? Como que pode Jesus entrar na casa dele, desse pecador? E levantando, versículo 8, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E aqui vemos então a terceira atitude, ou o terceiro passo da conversão, que é a atitude de mudança. Quando a pessoa ela se converte de verdade, as atitudes dela mudam. Muda, a pessoa ela muda o seu interior. E ao mudar o seu interior, isso é visível também no seu exterior. Então o terceiro passo da conversão é a mudança. Quem que diz ter tido encontro com Jesus, mas não abandonou o pecado, não pode dizer que se converteu. Pode dizer que está na igreja, pode dizer que está lendo a Bíblia, pode dizer que está congregando, mas não pode dizer que se converteu.
porque a conversão é uma mudança. Observe a atitude do Zaqueu. Provavelmente Jesus pregou ali uma mensagem e tocou o coração dele. E ele se levanta no meio de todos. Ele se levanta e diz: Senhor, olha, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E já sabemos que a fortuna que ele fez foi na desonestidade. Então eu disse: Senhor, eu vou dar a metade do que eu tenho aos pobres. E todos aqueles a quem eu defraudei ou roubei, eu vou restituir quadruplicado. Porque a lei de Moisés dizia isso. Quando a pessoa roubava e ela era pega, então ela tinha que restituir aquele objeto, a pessoa que ela roubou tinha que restituir 4 vezes mais o valor. Se ela tivesse roubado, digamos, R$100, teria agora que devolver quadruplicado, R$400. Então o Zaqueu falou: Senhor, aqueles a quem eu defraudei, eu vou restituir quadruplicado. E aqui nós vemos que realmente o Zaqueu se converteu, porque ele mudou as suas atitudes, ele mudou o seu comportamento e decidiu devolver aqueles valores que ele havia roubado das pessoas. E vou restituir, Senhor, como diz a lei, eu vou restituir 4 vezes mais, vou devolver. Sabe, a palavra de Deus, ela sempre vem para nos dar um alerta e para nos mostrar o caminho. A Bíblia nos fala de um casal da igreja primitiva. Este casal prometeu que levaria uma oferta, que venderia uma propriedade e que levaria esta oferta para a casa de Deus. Prometeu ali ao profeta. Só que a Bíblia diz, Ananias e Safira, o nome do casal, que este casal se uniu para tentar enganar a Deus, enganar o profeta, enganar o pastor da igreja, que era o Pedro. Então venderam aquela propriedade. E vem lá o Ananias, a Bíblia diz que eles retiveram parte do valor. E veio Ananias então com o valor e diz: olha, Pedro, vendemos aquela propriedade e trouxemos aqui o valor. Poxa, naquele momento que ele estava ali diante do anjo da igreja, era para ele ter um certo temor e dizer assim: Pedro, na verdade eu trouxe aqui, não foi todo o valor não. Eu prometi para Deus que seria tudo, mas a verdade é que nós guardamos um pouco. Ele teve essa oportunidade de se redimir, mas ele não aproveitou. Continuou levando o engano e acabou morrendo ali. Aí depois vem Safira. 2 horas depois, praticamente, que ele havia morrido, seu marido morreu. Aí vem ela. E quando ela chega, o Pedro se adianta para dar a oportunidade para ela. Safira, diga-me, vocês venderam por tanto aquela propriedade? Olha, era a oportunidade de ela falar assim: não. Ela nem sabia que o marido tinha morrido já. Era a oportunidade de ela falar assim: não, na verdade nós guardamos um pouco. Nós vendemos por X, mas separamos uma parte lá. Na verdade não é todo o valor. Então ela teve a chance de se redimir, ela teve a chance de se consertar, mas ela resolveu levar aquela mentira e aquele engano adiante. E o que aconteceu? Morreu também ali no mesmo lugar. E quantas pessoas estão morrendo hoje, morrendo, não digo fisicamente, mas morrendo espiritualmente, porque está perdendo a oportunidade de se consertar, porque está lançando a oportunidade de se corrigir, lançando no lixo. Não estão aproveitando as oportunidades. Tem a oportunidade para falar a verdade, tem a oportunidade de se corrigir, mas prefere continuar no engano.
Mas a Bíblia diz assim, que não há nada em oculto que não venha a ser descoberto. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. E se a pessoa espera primeiro aquele erro dela ser descoberto, então mostra que ela não se arrependeu. Porque quando a pessoa se arrepende, ela chega e fala: olha, eu errei, o ponto é esse aqui, eu fiz besteira, eu dou minhas mãos à palmatória, pode bater, eu mereço, tal. Então a pessoa chega e fala tudo. Mas quando a pessoa é descoberta, então significa que ela não se arrependeu. Ela talvez agora demonstre ali um arrependimento, mas é um remorso, porque ela foi pega. Então quando a pessoa é pega, ela fala: eu me arrependo. Não, nem sempre ela se arrepende de verdade. Porque quando ela se arrepende, ela faz como Zaqueu. Faz como Zaqueu. Olha, Zaqueu podia ter ficado quieto, né, caladinho, né? Quietinho na dele. Jesus, que bom o senhor está aqui em casa, beleza e tal. E Jesus saía e ele continuaria a vidinha dele. Mas ele não. Senhor, vou dar a metade. Falou diante de todos ali. Até para que servissem os testemunhos. Senhor, resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres, e eu vou restituir, vou devolver àqueles a quem eu roubei, vou restituir 4 vezes mais. Olha que atitude bonita do Zaqueu. Ele não esperou ser descoberto, ele tomou a decisão: Senhor, eu vou fazer isso. Senhor, eu descobri um tesouro maior, a minha alma, a minha salvação. Dinheiro algum pode comprar minha salvação, então eu abro mão disso aqui que está me atrapalhando. Então ele teve essa atitude de mudança. E Deus sempre nos dá também estas oportunidades para a gente mudar. Às vezes alguém lhe faz uma pergunta e você de repente até se enraivece com a pergunta, mas é o Espírito Santo lhe dando ali uma oportunidade. Às vezes a pessoa não sabe nada da sua vida, mas toca num assunto e aquilo é exatamente o que você está vivendo. E às vezes você até se aborrece com a pessoa, mas é o Espírito Santo dando ali uma chance, dando uma oportunidade. Eu me recordei agora de um amigo de trabalho, há muitos anos atrás, que ele havia se envolvido numa briga, e nessa briga rolou até faca, né? Ele acabou puxando faca para um rapaz lá e golpeou o rapaz, só feriu o rapaz, né? E aí ele fugiu, né? Ninguém soube quem que era, e a polícia, quando chegou, já tinha fugido. Bom, aí no outro dia estava lá no trabalho e tal. Eu me lembro que um dos nossos colegas fez uma pergunta para ele relacionada à faca. Falou assim: fulano, e a faca? Ele: o quê? Como assim? Como assim? Quem te contou? Falou: contou o quê? Não, pode falar, rapaz, já me descobriram, né? E ali ele acabou falando que teve um problema, mas ninguém sabia. Quer dizer, como que aquele amigo tocou no assunto que era exatamente o que ele havia passado na noite anterior? Era o próprio Deus dando ali uma oportunidade para ele poder se redimir. E que bom que ele se redimiu ali, aí contou toda a história e depois resolveu essa questão até judicialmente, conseguiu resolver. Mas foi uma oportunidade que ele teve. Teve a oportunidade de se corrigir. Às vezes, para se corrigir tem que se pagar o preço, que se pague o preço, mas se corrija. Me lembro de um homem que ele havia cometido muitos crimes e tinha sido condenado a muitos anos de cadeia. Só que ele conseguiu fugir na época, fugiu e foi embora até para o exterior, ficou muitos anos, depois ele retornou. E o caso dele ficou arquivado porque ninguém encontrou ele mudou a identidade e tal. Só que quando ele retornou, ele se converteu. Ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Foi a uma igreja e ali Deus tocou no coração dele. E ele fez como Zaqueu.
ele foi até a delegacia e se entregou. Aí algumas pessoas diziam, mas você é doido, maluco, para que você foi se entregar? Seu caso já estava arquivado mesmo, muitos anos aí, a polícia nem, jamais iria te pegar. Pois é, mas o justo juiz está presente em todos os lugares. E eu cometi um crime, eu tenho que pagar pelos meus crimes. E ele foi e se entregou, foi para a cadeia, e aconteceu que a pena dele foi reduzida, ele cumpriu só um terço da pena, e saiu sem dever nada para a justiça, nem para Deus, nem para o homem. Mas ele teve que se redimir. Bom, Jesus, me perdoa, está escrito, se eu pedir perdão, o Senhor me perdoa, então eu peço que o Senhor me perdoe e tal, eu não vou mais cometer esse crime aqui e tal, mas ele devia a justiça. Mas ele poderia ter ficado calado, né? Já que a polícia não tinha pego ele. Mas ele falou, não, eu errei, então eu tenho que ir lá e confessar o meu crime, o que eu fiz, e eu tenho que pagar o preço. E Deus foi muito misericordioso com ele, ele cumpriu só um terço da pena e saiu, né, livrando-se de todas aquelas condenações. O Zaqueu, ele tomou essa linda atitude: Senhor, aqueles a quem eu roubei, eu vou devolver e vou dar a metade do que eu tenho aos pobres, porque até hoje eu lutei para ter dinheiro, mas eu descobri que esse dinheiro estava me levando para o inferno. Agora eu quero a minha salvação. Que lindo, né? Maravilha. Na primeira epístola de João, diz assim, nós vamos voltar aí no Lucas, tá? Mas na primeira de João, eu acredito que foi isso aqui que o Zaqueu entendeu. E é isso que nós devemos entender também. Quando é a oportunidade para a gente se redimir. Na primeira de João, no capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pronto. Se confessarmos, foi o que Zaqueu fez. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e é justo para os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Mas há a necessidade de confessarmos, e não somente confessarmos, mas abandonarmos também. Em Provérbios 28 diz assim, olha, Provérbios 28, a palavra diz para nós, e o versículo 13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não foi o que Zaqueu fez? Senhor, resolvo dar a metade do que eu tenho aos pobres, e aos que eu roubei eu vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, o que Zaqueu fez? Tomou ali uma decisão, uma atitude de mudança, mudou a sua vida por completo. Ele mudou a sua vida, deixou o pecado, deixou a prática do pecado e ainda restituiu o que eu tinha roubado. Ele poderia simplesmente falar assim: bom, Jesus, olha, a partir de hoje eu não vou roubar mais ninguém, tá? A partir de hoje, eu não sei, a Bíblia não dá detalhes, mas eu não sei se Zaqueu continuou depois como cobrador de impostos. Eu não sei se ele abandonou outra profissão, não sei. Mas se ele continuasse como cobrador de impostos, com certeza agora ele não iria mais roubar. Ele devolveu, restituiu ao que ele tinha roubado, e agora ele iria cobrar o imposto correto e iria viver do seu salário que ele recebia de Roma, sem roubar dos judeus. Então ele deixou o pecado, confessou e deixou. Ele poderia ter falado: Senhor, a partir de hoje não vou roubar mais ninguém, tá? Já roubei, né? Tá tudo certo, vou ganhar lucro com esse aqui que eu roubei, mas a partir de hoje, Senhor, não roubo mais. Não.
ele quis se desfazer do objeto de seu pecado. Ele quis se desfazer. Isso é conversão verdadeira. Isso é mudança. Essas três atitudes, então, demonstram a conversão de uma pessoa. Essas três atitudes, três passos, demonstram que realmente a pessoa, ela se converteu. Então, o primeiro passo é querer conhecer a Jesus, querer se aproximar. O segundo passo, receber a palavra, independente de como seja a palavra, recebê-la com alegria. E o terceiro passo, a mudança de atitude. E vamos ver o resultado? Voltando lá no Lucas, agora o versículo 9. E disse-lhe: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Glória a Deus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pronto. Quando Zaqueu reconheceu que ele estava perdido, Jesus pode salvá-lo. Quando é que eu reconheço que eu estou perdido? Quando eu reconheço os meus erros. Quando eu tento encobrir os meus pecados, eu nunca vou prosperar. Se eu tentar encobrir os meus erros, eu não vou prosperar. Pode ser que ninguém saiba dos meus erros, mas Deus sabe. Não, eu fiz isso aqui, mas ninguém sabe, está quietinho, mas eu não vou prosperar. Porque a prosperidade é dom de Deus. Então eu não vou conseguir prosperar na minha jornada, na minha caminhada. Eu posso até ir muito longe, mas depois eu serei arrastado para trás. Não adianta. Eu quero concluir falando de uma história de um pastor que eu não o conheci pessoalmente, soube da história dele. Ele tinha cometido um erro, um deslize, mas ninguém soube desse deslize. Ele era um pastor auxiliar, cometeu esse deslize, ficou por isso mesmo, tal, e ele foi crescendo, foi tendo oportunidades. Daqui a pouco se tornou um pastor titular, daqui a pouco se tornou um pastor líder, e anos se passaram, e de repente, ele, nessa posição de liderança, ele foi caindo, até chegar naquela posição de voltar novamente como auxiliar, e voltou a ser quase que impossível acontecer. Mas anos se passaram, depois de ser um pastor líder, voltou e se tornou auxiliar na mesma igreja onde ele tinha cometido aquele deslize. Para que isso? Para que ele pudesse se consertar. Olha como que a coisa acontece. Ele já estava lá em cima, já tinha subido um grande degrau, vários degraus, mas depois ele teve que voltar lá para corrigir. Não tem como, Deus é justo. A pessoa errou aqui, encobriu o erro, tampou, ninguém viu, ninguém está sabendo, e cresceu, está lá em cima, mas depois ela vai voltar, e vai voltar humilhada, envergonhada. Imagina a situação desse pastor. Voltou agora humilhado, envergonhado. Pastor, mas o senhor era um líder, hoje o senhor está aqui de novo como auxiliar. E o bom é que ele chamou uma pessoa e conversou com a pessoa. Alguém falava assim: a direção da igreja está sendo injusta com o senhor, né? Mas ele reconheceu o erro. Falou: não, o problema não é na direção, não, o problema é meu. Eu cometi um erro. E aí ele confessou o erro, resolveu toda aquela questão, aí cresceu de novo. Aí pronto, cresceu com Deus, ninguém te derruba. Mas aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Pode até estar aparentemente as coisas dando tudo certo, mas lá na frente ele vai ser puxado para trás, e vai ser envergonhado e humilhado. Mas aquele que confessa os seus pecados e abandona e deixa, alcançará a misericórdia do Senhor. Ninguém poderá condená-lo. Então Zaqueu reconheceu:
Veja a diferença entre Zaqueu e Judas Iscariotes. O Zaqueu reconheceu: Senhor, resolvo agora minha vida com o Senhor. Já o Judas Iscariotes manteve o engano e a mentira até o final da sua vida. E um abismo chama outro abismo. Um abismo vai chamando outro abismo. E o Judas Iscariotes não se arrependeu, morreu com aquele pecado. Que situação! E um homem que ouviu muito mais palavras de Jesus do que o próprio Zaqueu. Zaqueu ouviu uma vez, tomou a decisão: Senhor, eu vou decidir tudo agora. O Judas ouviu direto. O Judas ouvia não somente as pregações que Jesus fazia com as multidões, mas também ouvia as pregações que Jesus fazia entre eles. Porque Jesus sempre chamava os discípulos, os 12, e transmitia uma palavra ali mais forte para eles. E quantas vezes o Judas não ouviu? E Jesus sabia de tudo, né? Durei, Jesus sabia de tudo. Mas nunca jogou na cara do Judas, não. Esperou o Judas tomar uma posição. Mas o Judas preferiu enterrar os seus pecados. Jesus sabia. Poderia ter falado: ô Judas, vem cá, você está roubando as ofertas aí, rapaz? Você perdeu o juízo? Você acha que eu não sei que você está roubando a bolsa aí? Ô Judas, acorda, rapaz, você vai para o inferno. Não, Jesus só falava na palavra. Mas o Judas não confessou. Manteve aquele pecado escondido. E aquele pecado foi chamando outro pecado. Aquele abismo foi chamando outro abismo. E aí nós sabemos o triste fim da vida do Judas Iscariotes. Que possamos ser não como Judas, mas como Zaqueu, que toma a decisão certa e ande na palavra. Tá certo? Que o Espírito Santo possa revelar muito mais ao seu coração no nome de Jesus. Nós vamos agora fazer uma breve oração e vamos preparar o nosso coração para a Santa Ceia. Eu vou participar aqui no altar e você aí na sua casa também vai participar. Agora eu digo uma coisa para você. Você não pode, como o missionário R.R. Soares falou ontem no culto das 9 horas da manhã, mesmo estando na sua casa, você não pode participar da Santa Ceia em pecado. Então este é o momento que você vai ter oportunidade, se errou, de se arrepender agora. Não tente encobrir os seus pecados, não. Confesse, abandona, deixa, larga tudo isso. Mas mesmo na sua casa você não pode participar da ceia de uma forma inadequada, porque senão virá o juízo de Deus sobre a sua vida. Não, pastor, mas eu não estou na igreja, não estou aqui em casa mesmo. Pois é, mas Deus está em todos os lugares. Então você vai ter oportunidade de se consertar, de falar com Deus, e em seguida vamos participar da ceia. Tá bom? Curva a sua cabeça, feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, que palavra maravilhosa foi essa que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Jesus. Queremos ser não como Judas Iscariotes, que encobriu seus pecados até o fim da sua vida e acabou sendo enganado por Satanás. Mas queremos tomar as mesmas atitudes do Zaqueu. Primeiro, quis conhecer o Senhor, depois recebeu a palavra com alegria e mudou as suas atitudes. Teve uma mudança de atitude, e isso trouxe a salvação para a vida dele. A nossa meditação de hoje nos faz entender que o Judas Iscariotes ouviu muito mais palavras do que o Zaqueu, mas quem tomou a decisão certa foi o Zaqueu. Pai, nós oramos agora e pedimos: perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, limpa o nosso coração. Pai, esta pessoa está agora se redimindo. Algumas vão ter que resolver apenas com o Senhor, e estão resolvendo agora, mas outras terão que depois buscar
ou procurar uma segunda ou terceira pessoa e contar o erro. Talvez até fazer devoluções de valores. Talvez até pedir perdão para alguém que ela tenha falado mal, que ela tenha prejudicado. E de repente essa pessoa nem sabe que foi ela que levou aquela fofoca com o nome dela. Mas ela está entendendo que ela precisa ir lá e se consertar. Oh Deus eterno, lava-nos. Oh Jesus Cristo, purifica-nos. Pai, eu oro agora por todas as pessoas que estão em casa, em qualquer lugar nos acompanhando agora. A tua palavra diz: se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas também aprendemos em Provérbios que temos que não somente confessar, mas abandonar o pecado, e assim alcançaremos a tua misericórdia. Pai, que venha então a tua misericórdia sobre todo o teu povo. Oh, em nome de Jesus, perdoa, lava-me, Pai, de toda iniquidade, em nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos participar da ceia agora. A minha ceia já está aqui, né? Isso. Glória a Deus. Nós vamos participar. Você que está em casa, prepara tudo bem. Você vai levantar esse pedaço de pão e nós vamos apresentar a Deus. Sabe, o Senhor Jesus disse assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim participa deste pão e deste cálice. Então nós já nos examinamos, já falamos com Deus. Nós vamos apresentar agora esse pedaço de pão, e o pão representa a carne de Jesus. Então levante e apresente. Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos convidou para esta ceia e aqui nós estamos. Nós erguemos agora este pedaço de pão, apresentamos ao Senhor. Oh Jesus, que seja a tua carne, aquela carne que foi triturada, esmiuçada. Oh, nas feridas da sua carne nós fomos sarados. Oh Jesus, nas feridas abertas do seu corpo foram colocadas as nossas maldições, os nossos pecados. O pecado que trazia-nos a morte foi colocado naquele corpo, naquela cruz. Oh Jesus, e nós estamos aqui para fazer o que o Senhor disse: tomai e comei dele todos vós, porque isto é o meu corpo que é partido por vós. Aleluia. Oh, aleluia. Glórias e glórias. Então, comam todos da carne de Jesus. Receba a cura. Glória. Aleluia. Oh, maravilhoso Deus. Bendito é o Senhor. Aleluia. Glórias e glórias. Receba o vigor, receba a força do Senhor no seu corpo, no seu organismo. Glórias, aleluia, Jesus. Receba a cura. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Glórias. Levante este cálice, apresente-o diante do Senhor. Aquele sangue que foi derramado naquela cruz do Calvário
foi derramado para nos resgatar do pecado, nos resgatar das trevas. O sangue de Cristo liberta de todo pecado e de toda maldade. O Senhor Jesus, naquela noite, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse aos discípulos: tomai, bebei dele todos vós, porque isto é o meu sangue derramado em favor de muitos. É a nova aliança. Glória, aleluia. A nova aliança. Bendito seja o Senhor. E o Senhor disse: fazer isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Bebam todos do sangue de Jesus. Oh, aleluia. Glória. Receba a unção de Deus em sua vida agora. Oh, Jesus Cristo te visita agora. Aleluia. Oh, lebericantorianda rabalabashiribirican teleberican. Oh, libiriando labalabashiribirican. Elebericantaia rabalabashurican tolebericantoria darabashurican telebericantai. Elebericantorianda labalabashiribirican rabalai. Oh, libiriando lebericantorebashurianda rabashuribirican. Ilibicantorabashurican rabalai. Oh, o teu poder está sobre a minha vida, Jesus. Teu poder está sobre o teu povo agora. O teu Santo Espírito está sobre nós. Oh, labalabashi, cantoriandaraba, iri cantorebe, cantarabala. Oh, você é de Deus. Deus está contigo, te sustentando e te fortalecendo. Adore, louve ao Senhor agora com toda a sua alma. Aleluia. Glorifique ao Senhor. Cante para Jesus. Diga para Ele: perto quero estar, oh Jesus, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. tudo que é em Jesus, Tudo que há em mim, quero te ofertar. eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Oh, te louvarei, te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há Oh, que me render, Senhor, que me render e te adorar. tudo que há em mim, Tudo que há em mim, quero te ofertar. eu
mas ainda é pouco eu sei se comparar com quem eu não sou apenas servo, seu amigo eu me tornei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Então, você é de Deus. Acabou. Não dê mais lugar ao inimigo. Ande com Jesus. Ande na palavra. Tá bom? Teremos mais 2 santas ceias hoje aqui, mais um culto online às 15 horas e também às 18 horas. Você que queira passar à igreja para retirar os elementos, para poder participar da Santa Ceia, pode vir, tá bom? E às 19 horas o nosso próximo culto online, direto aqui da nossa sede regional de Itabira, Rua Juca Machado 144, no centro. Você que queira vir aqui na igreja para orar conosco, para participar da ceia conosco, você que queira vir trazer o seu dízimo, a sua oferta, o seu patrocínio, né? Pastor, eu sou patrocinador do Show da Fé. Você pode estar vindo à igreja, a nossa equipe está aqui pronta e preparada o dia todo para receber você, tá bom? E você que é do grupo de riscos, que não tem saído de casa, e você queira também contribuir com o Evangelho, contribuir com a obra de Deus, você que é um patrocinador do Show da Fé, você pode, através do Bradesco, fazer aí uma transferência bancária, que é a agência 3378. A conta é 29.315-6, 29.315-6, para você apresentar aí a sua fidelidade do patrocínio, você que foi chamado por Deus para ser patrocinador do Show da Fé. E você que é dizimista, que é ofertante deste altar, você que mantém a obra de Deus, e você quer devolver o dízimo, quer apresentar a sua oferta de Santa Ceia, quer apresentar a sua oferta, seu voto que você fez, também você pode usar a mesma agência para fazer uma transferência bancária, 3378. Aí a conta muda, a conta é 51-238-9, tá bom? 51-238-9. O nosso WhatsApp, o monitor aqui está apagado, mas eu me recordo aqui, é o DDD 31 971 49 6800, tá bom? 971 49 6800. Aí você envia para nós este comprovante da sua transferência bancária, tá bom?
Quando eu receber aqui, eu oro, apresento diante de Deus, para que Ele continue prosperando você. E esse documento também serve para nós colocarmos no relatório da igreja, tá bom? Mantenha aí a sua fidelidade, que Deus vai honrar. Deixa eu orar por todos os dizimistas e ofertantes. Pai, eu oro pelos dizimistas, ofertantes, pelos patrocinadores do Show da Fé. Peço, Pai, que o Senhor derrame uma bênção especial. Pai, que o Senhor possa abrir portas, trazendo crescimento, abundância, prosperidade, fazendo com que o teu povo prospere para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Prosperidade é dom de Deus, tá bom? Olha, eu quero já orar pela água, abençoar a sua água. Ah, não deu tempo de se preparar não? Então corre lá na cozinha, pega a sua água. Vamos fazer um louvor aqui bem para cima. Enquanto você prepara a sua água, nós vamos aqui cantando, adorando a Deus, tá bom? Dá um pulinho lá, pega a sua água e vamos adorando a Deus aqui em nome de Jesus. Ninguém pode medir, minha vida é dele, andando com ele eu vou prosseguir. Agindo Deus, ninguém pode medir, quando ele ordena a tristeza, vai embora, o mal tem que sair. Vamos lá, agindo Deus, ninguém pode impedir. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Minha vida é dele, andando com ele eu vou prosseguir. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Quando ele ordena a tristeza, vai embora, o mal tem que sair. O Deus que eu sirvo, ele pode mudar sua história, tirar você dessa vida de angústia, tristeza, dor e solidão. Se ele ordena para a terra, o sol e a lua, se ele manda o inimigo, obedece, se curva e cai, e a vitória é sua. Quero ouvir você. Agindo Deus, ninguém pode pedir, porque minha vida é dele, andando com ele eu vou prosseguir. Agindo Deus, ninguém pode pedir, porque quando ele ordena a tristeza, vai embora, o mal tem que sair. Sai, sai, todo mal vai embora. Sai, sai, em nome de Jesus agora. Manda embora, senhora. Sai, sai, todo mal vai embora. Sai, sai, em nome de Jesus agora. Oh, que maravilha, hein? Pode aumentar mais o som aí. Oh, vamos cantar com alegria. Esse Deus é bom demais. Esse Deus é tremendo. Oh, glória a Deus. O Deus que eu sirvo, ele pode mudar sua história, tirar você dessa vida de angústia, tristeza, dor e solidão. Se ele ordena para a terra, o sol e a lua, se ele manda o inimigo, obedece, se curva e cai, e a vitória é sua. Oh, Agindo Deus, ninguém pode pedir, porque minha vida é dele, andando com ele eu vou prosseguir. Agindo Deus, ninguém pode pedir, quando ele ordena a tristeza, vai embora, o mal tem que sair. Sai, sai, todo mal vai embora. Sai, sai, em nome de Jesus agora. manda! Sai, sai, todo mal vai embora. Sai, sai, em nome de Jesus agora. Sai, sai, todo mal vai embora. Sai, sai, em nome de Jesus agora. Manda embora! Sai, sai, todo mal vai embora. Sai, sai, em nome de Jesus agora. Maravilha! Obrigado, Ronaldo André. Ronaldo André de Itabira, né? Vamos então, sua água já está aí? A minha já está aqui. Vamos então apresentar a Deus. Pai, é no nome de Jesus, e nós já te apresentamos esta água. Oh, soberano Deus, coloque nesta água as tuas virtudes, o teu poder, para quando dela, meu Deus, participarmos,
que venha a cura interior, a cura emocional, a cura física e espiritual. Meu Deus, que esta pessoa seja alcançada pelo teu poder e que toda enfermidade desapareça, pois o Senhor, meu Deus, é o poderoso e o Jeová Rafá, o Deus que cura. Então entra com o teu poder nesta vida, em nome de Jesus. Amém. Participem todos deste copo com água e receba a bênção no nome de Jesus. Glória a Deus. Receba a tua cura, receba a tua libertação no nome de Jesus, tá bom? Deus é contigo. Olha, temos então às 19 horas o culto online, mas a igreja aberta aqui o dia todo. Você pode vir aqui para receber uma oração, um atendimento pastoral. O telefone da igreja 3835-1291, tá bom? 3835-1291. Deixa eu fazer aqui a oração final. Pai, eu oro e entrego uma bênção especial para os amigos de casa, desta pessoa que nos acompanha neste instante. Meu Deus, abençoe todos os lares, todas as famílias. E eu oro agora, Pai, peço uma bênção especial por todas as mães. Hoje comemora-se o Dia das Mães. E eu peço que o Senhor venha abençoar todas as mamães, livrando de todo o mal, da tristeza, da angústia e trazendo, Pai, a verdadeira alegria. Nós abençoamos a todas as mamães no nome de Jesus. Abençoamos todos os lares. Que o Senhor possa guardar, livrar, proteger, Pai, toda esta família, guardando esta casa, Pai. E hoje também eu comemoro 17 anos de casado com a minha esposa, a pastora Fabiana. E eu peço que a mesma bênção, a mesma união e a mesma unção que há no nosso casamento, que esteja também no casamento desta pessoa, abençoando este lar e esta família, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. O Senhor abençoe o seu domingo, o Senhor abençoe a sua semana. As mamães podem vir aqui à igreja para poder receber este presente, né? Preparamos aqui este presente para todas as mamães. Então você que é mamãe, pode passar aqui à igreja, tá? Passe aqui rapidinho para você pegar aqui o seu presente do Dia das Mães, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, vocês já estão vendo esse louvor aí. Olha, que Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar, sua casa, sua família. Lembrando que às 13 horas, programa ao vivo, Deus é bom, pela Rádio Caraça FM. Forte abraço, a paz de Cristo, Deus abençoe, bom domingo, em nome de Jesus. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não, atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia onipotente, atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto não, estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não, se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos queridos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto não, depois da luta vem a coroa e a recompensa é certa e boa, depois da luta vem a coroa, atrás não volto não, estou seguindo a Jesus Cristo, esse caminho